Galera, o negócio é o seguinte, Rich Vela Team está de volta. Tá difícil ganhar massa muscular, tá difícil de perder aquele pneuzinho. As coisas não estão dando certo, a química que passaram para você não está dando certo. Rich Vela Team está de volta e agora com uma adição muito interessante. Você participa do aprendizado do seu progresso. Exatamente. Bravo.publication. Aqui. Inscreve-se. Agora. Greetings and salutations, e cá estamos nós. Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu pratico meu Kung Fu, eu pratico todos os exercícios militares, eu tenho um treinamento muito foda e eu duvido que muitos de vocês consigam acompanhar. Então nós estamos fazendo uma enciclopédia que eu estou gravando e eu vou mostrar para vocês como eu fiz todos os testes do que acontece quando você fica totalmente sem proteína, do que acontece quando você baixa o seu carboidrato para o zero, do que acontece quando você aumenta a sua carga proteica depois disso, o que acontece com o seu corpo quando você faz autofagia. Pois é, todas essas coisas eu estou preparando para vocês numa enciclopédia especial. E eu vou passar isso para vocês, para que vocês possam ter todas as fases do que acontece com o nosso corpo, ou o que acontecia, porque hoje ninguém mais faz isso, na época das cavernas, quando a gente ficava sem alimentação e mesmo assim precisava sobreviver. E é sobre isso que nós continuamos falando, sobre a epigenética da sobrevivência, sobre a epigenética evolutiva. E eu quero dizer de cara para vocês, tem muita gente me perguntando isso e me pedindo. Nós havíamos aberto algumas exceções para personagens, fisioterapeutas e algumas outras áreas da saúde, não incluso médicos, ok? Médicos, outra história. Calma, médicos. Então, o que acontece? Agora, a pedido de muitos deles, nós fizemos um treino especializado para você. Você pode se tornar o personal mais foda da sua academia. É só vir falar comigo e você vai ficar abismado com o progresso que os seus clientes vão começar a ter. Garantido, sem uso de drogas, e eles vão amar você por causa disso. Não deixe de falar comigo, é um curso especializado, personagens, é isso aí. Médicos, obviamente eu continuo dando os treinamentos médicos. Você, se você realmente tiver a mente aberta e quiser aprender sobre epigenética evolutiva e como aplicar isso aos seus pacientes, e a como fazer reposição hormonal sem fazer reposição hormonal, ou seja, a como restaurar o eixo hormonal, a produção de testosterona sem enfiar testo no cara, garantido que ele vai ter um resultado fantástico, mas que a saúde dele não vai ser comprometida e, obviamente, ao mesmo tempo, de que você vai ficar com a estrela brilhando. Por quê? Porque a saúde do cara vai lá para cima, o sistema imune dele vai lá para cima, tudo que ele está fazendo vai melhorar. Médicos, eu tenho sim espaços disponíveis, você tem que marcar, vem falar comigo, e obviamente, prezados, o preço de vocês vai ser diferente, ok? Naturalmente. Ok, vamos lá, muita gente me pediu para eu fazer uma sequência adicional sobre o que acontece quando você faz reposição hormonal com testosterona. E antes de falar nisso, e essa é a parte 2 do primeiro vídeo, o link vai estar aqui embaixo para o primeiro. Se você não viu o primeiro, veja, muito importante. Muita gente vem para o Rich Vela Team e a gente descobre uma coisa que eles chegam para perguntar sobre o Rich Vela Team, mas a mente deles, a mentalidade deles não está aberta a sugestões. Então o cara manda uma foto, a gente vê que o cara é todo fodido. E na hora que a gente começa a conversar com o cara, ou então a galera do time começa a conversar com o cara, o que acontece? O cara já sabe tudo. Ele já é o cara, já faz todas as coisas, já tá sabendo tudo, tá tudo certo. Só que o cara tá um look de bosta, uma saúde pior ainda. A pergunta que eu tenho para você, que está nessa situação, é: por que vir até o time? Por que vir até o time se você acha que você entende tudo de dieta? Dieta não significa dieta de restrição calórica. Dieta significa plano alimentar. Dá uma olhada no grego, de onde vem a palavra. Modo de vida, plano alimentar, dieta, não é o que é usado aí no Brasil.
Dieta é simplesmente a forma como você se alimenta ou escolhe se alimentar para a sua saúde. Então muita gente vem dizendo, mas se eu não tiver carboidrato, eu não vou crescer, eu não quero perder peso, será que a dieta que é cetogênica ou diática, será que ela vai criar massa muscular? Vou falar uma coisa para você. Primeiro, antes de fazer uma pergunta, você devia pesquisar. Segundo, podia pelo menos perguntar se tem alguma literatura publicada nossa que nós fizemos para você, e obviamente temos. Terceiro, antes de você se exaltar com pensamentos idiotas, lembre-se que foi você que veio até nós. Ok? Então é melhor não vir. E se você já está no time e você não entende esse conceito, é melhor sair. Porque senão, você vai ser colocado para fora. É isso. E a gente faz isso sim. Seguindo em frente, vamos lá. O que acontece? E mais uma vez, isso aqui é uma sequência do primeiro vídeo, então eu não vou repetir tudo de novo. Eu quero só dizer o seguinte. Reposição hormonal exógena, ou seja, o testosterona de fora para o seu sistema, não o que você produz. Para compensar o testosterona que você não produz mais, ela não funciona. Ela é uma chave da escravidão com o médico e com a testosterona. Além de você ficar altamente viciado no fato de que você acha que para qualquer coisa na sua vida você precisa daquela injeção. O ideal, na minha visão, é o seguinte: se você não está produzindo teste por alguma razão, da forma que deveria, e não por causa da idade, onde a produção cai automaticamente, o que deve ser feito? Você deve descobrir o porquê. Isso é a primeira coisa, isso é base. Mas acima de tudo, você tem que se perguntar o seguinte: por que um médico daria para você uma reposição com testosterona? Presta atenção. Por que ele daria para você uma reposição com testosterona para compensar a diferença da testosterona que você não fabrica mais? Ou seja, que você não produz mais endogenamente. Por que ele faria isso? Só existe uma explicação. Na realidade, duas. Primeira, ele desconhece qualquer outro jeito de ajudar você. Isso seria bacana se fosse só isso. E dois, ele quer que você se torne escravo da receita dele. É isso. Não tem outra razão. Porque se ele tivesse conhecimento de 2022, ele nunca faria isso com você. Por quê? Porque você vai ficar dependendo de uma injeção de testosterona para compensar a testosterona que você está devendo no seu sistema. Então você deixou ele produzir X, ele vai compensar com Y, vai dar o total tanto. Ok, então a sua testosterona está bacana. Só que quando você faz isso, o que acontece? Dependendo da situação, e se ele não fizer o cálculo correto e nem a manutenção adequada, ele vai dar mais para você do que é o necessário e o seu eixo vai começar a produzir ainda menos do que já produzia. Aí ele vai falar para você, não, peraí, então a gente não vai fazer isso sempre, nós vamos fazer por um certo tempo e depois a gente vai parar. Aí ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que tirar você da testosterona e vai ter que fazer um ciclo pós-terapia para trazer a sua testosterona de volta. E a pergunta é a mesma que eu fiz na última vez. Para que fazer isso se ele já podia trazer o seu eixo de volta sem usar testosterona? Na realidade, não existe uma justificativa médica, científica ou de qualquer outro jeito que esse cara vai usar testo em você, a não ser o fato de que ou ele não sabe ou ele quer que você seja prisioneiro dele o resto da sua vida, que é um pensamento altamente ruim. Aliás, deixa de ético para lá, não é só antiético. É absolutamente uma bosta o cara querer que você dependa dele para sempre. Mas para as contas dele, que geralmente são altas, ele vai adorar. Ok, então vamos lá. Quando você tem que trazer o seu testosterona de volta, o que a epigenética diz? Aí você vai falar assim, mas na época das cavernas isso não acontecia. Acontecia de uma forma muito menos radical. E eu vou explicar para você por quê. Porque todos os processos evolutivos do nosso corpo são fundamentados em movimento. Vou repetir. Todos os processos evolutivos do nosso corpo são fundamentados em movimento, movimentação. Nós chegamos no shape que nós temos como Homo sapiens justamente por causa disso. Caso você não saiba, a razão que nós começamos a andar como bípedes, ou seja, em dois pezinhos, foi justamente para que nós pudéssemos ter a possibilidade de correr atrás da nossa caça. Aliás, Homo sapiens são altamente eficientes em corrida de longo tempo. Pois é, nós somos muito bons nisso.
E dependendo da situação, nós temos que correr rapidamente atrás da caça, nós somos bons nisso também, ou correr rapidamente e depois muito tempo se a gente não pegasse a caça na primeira tentativa. Ou seja, o nosso sistema é montado para que a gente pegue aquela caça e mate ela, não interessa o que ela fizer. Se ela sair correndo rápido, nós vamos atrás. Se ela demorar, dar um pique lá na frente, você tem que sair correndo atrás dela por algum tempo até cansar ela, ou então até dar uma volta nela com o seu bando, com o seu grupo. É isso que vai acontecer. Então, na nossa evolução, o que aconteceu? A epigenética evolutiva nos levou a um ponto aonde nós pudéssemos começar a andar como bípedes, ou seja, sermos melhores naquilo que nós fazíamos para ter mais eficiência na nossa habilidade de caçar e conseguir sobreviver. Sobrevivência é tudo. Então o que acontece? Na decadência, digamos assim, da saúde por causa da idade, essa decadência ela realmente não existia. O que existia era uma decadência da idade que afetava a forma com que você conseguia se mexer. E isso eventualmente começava então a reduzir todos os outros níveis de hormônios e substâncias que você normalmente fazia quando você era mais novo. Qual é a diferença? A diferença é gigante. Comparando pessoas, por exemplo, de 50 anos de idade na época de hoje e se eles chegassem a 50 anos de idade na época passada, o cara dos 50 ia parecer que tinha 30, quando os de 50 hoje parece que tem 80. Obviamente nós temos uma gama de pessoas que agora se tornam cada vez melhores e cada vez mais potentes naquilo que estão fazendo com relação à saúde. Então tem caras da minha idade que estão se cuidando, tem caras de 70, 80 anos de idade que estão muito, muito bem. Mas isso é devido à nossa ciência. Antigamente não tinha nada disso, mas tínhamos o quê? A epigenética evolutiva e a inteligência da evolução da nossa raça, que garantia que para a gente ficar por aqui, a gente tinha que se alimentar. Uma outra coisa, a alimentação era carnívora no início, com muito poucos vegetais, muitos tubérculos que a gente encontrava ali, né? As raízes, etc., e frutas que estivessem disponíveis. Mas todas as carnes possíveis a gente jogava para dentro. Inclusive, teve uma época que a gente era canibal. Nós éramos canibais. Pois é, nós éramos canibais. E aí? Todo esse histórico nosso é altamente fantástico. Voltando à sua reposição hormonal, você precisa ver o vídeo 1 para entender esse aqui. O que acontece? Se você vai trazer o seu hormônio de volta, a produção do seu testosterona da forma que ele era, hoje nós temos ciência para trazer de volta a sua produção natural, acoplada à produção do HGH. Veja bem, note o seguinte, nenhum desses caras aí fora que está falando de reposição hormonal, os médicos não falam para você que você precisa fazer acoplado a acompanhamento de HGH. Sabe por quê? Quando você tem disfunção no seu testosterona, você tem disfunção no seu HGH na maioria das vezes. E se você cuida só do seu testosterona, fazer ele subir, sem cuidar do seu HGH, você vai gerar uma deficiência maior ainda de HGH, que é o hormônio de crescimento, contra o testosterona que você está jogando para dentro. Se você joga testo no seu sistema, você vai se tornar escravo da testo. O ideal, trazer de volta a sua produção de testosterona, trazer de volta o seu HGH na sua produção, e hoje nós temos a ciência para fazer isso. Mas você tem que ser um fodão da epigenética evolutiva. Você tem que entender as bases da epigenética e o que pode ser usado, que não só vai melhorar a sua saúde e o seu sistema imune, mas todo o seu sistema de produção hormonal em conjunto, um é conectado no outro. Não é só a testosterona que vai ajudar você. Se você ficar na reposição hormonal, só com testo é capaz de você entrar em depressão. Eles não falam isso. Eles acham que é só fazer aquela coisinha de sempre. Errado. Venha para o Rich Vela Team, nós podemos ajudar você no caminho correto, os profissionais corretos, as pessoas corretas que podem ajudar você, os profissionais que vão pegar a sua situação e transformar ela numa positividade, numa situação que vai para frente de progresso, de saúde, de benefício, que vai deixar você melhor daqui 5 anos do que você está hoje. A ideia é essa.
Se você seguir o caminho desses caras aí fora, na minha opinião, você tá fudido. Debato com qualquer um, a qualquer hora, publicamente, se eu estiver errado. E se eu estiver errado, eu vou agradecer. Mas a ciência de hoje indica que eu estou certo. Se você usar testosterona para reposição hormonal hoje em dia, você está na época das cavernas. E eu acabei de provar por quê. Vem conversar conosco. Nós temos tudo o que você precisa para você ter sucesso e saúde nas suas metas. Mas vem com a mente aberta, porque se você vier já sabendo tudo, abre aspas, fecha aspas, ei, você não precisa falar com a gente. Vai lá, Bravo Publication, tá aqui embaixo, visita agora. É isso aí. I'm Rich Vela, a verdade nua e crua eu trago para você sempre como advogado do diabo. Não deixe de visitar-nos, Bravo Publication. Peça o PDF desse vídeo também. Peace.